Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, ele não tem muito bem um roteiro, na verdade. Esse aqui vai ser o típico vídeo que eu só sento na frente da câmera e falo o que eu tenho pra falar. Eu tenho alguns assuntos em mente, mas eu não tenho nada certo do que eu vou falar. É o típico vídeo que vai ter 1 hora de arquivo bruto de gravação e 10 minutos de vídeo. Mas vamos lá, é o seguinte, não sei nem por onde começar, na verdade. Eu fiquei um bom tempo, assim, sem gravar vídeos, e um dos motivos foi porque eu tava muito ocupada, então se fosse pra fazer uma coisa de qualquer jeito, eu preferia não fazer. Então se fosse pra gravar vídeo sem querer gravar, e se fosse pra gravar vídeo com um roteiro de qualquer jeito, com um assunto de qualquer jeito, eu preferia não fazer. Então por isso eu fiquei um bom tempo sem gravar. No começo, na verdade, eu fiquei meio bad vibes. Aí eu parei por um mês por causa desse motivo. Aí depois o resto é porque realmente começou a acontecer várias coisas na minha vida. Último ano da escola, então assim, eu real não tinha tempo. E o pouco tempo que eu tinha, eu usava pra fazer outras coisas. E aí, beleza, fiquei um bom tempo sem gravar. Só que eu decidi que eu ia voltar esse ano, porque eu gosto de gravar vídeo. Assim, eu sempre gostei de gravar vídeo. Pra vocês terem noção, quando eu era mais nova, era tipo um hobby pra mim. Eu gravava vídeo aleatório e editava. Era vídeo assim, eu falando com a câmera só pra eu editar do jeito que eu quisesse, sabe? Tanto que eu gosto muito de editar vídeo por causa disso, porque eu sempre fiz isso por gostar. Só que, de um tempo pra cá, eu própria venho me colocando uma pressão de fazer isso. Do tipo, cara, agora não são só vídeos só pra mim, porque tem uma galera aí que assiste. Então, eu começo a me colocar uma pressão do tipo, tá, agora não é só mais um hobby, agora é uma obrigação. E aí isso começou a me pegar muito, porque eu sempre gostei de gravar, só que é aquela coisa, né? Tudo que vira obrigação fica meio... Então, assim, eu comecei a me forçar a gravar. Não forçar totalmente, porque é uma coisa que eu gosto, mas eu comecei a me forçar do tipo, cara... Eu não queria gravar hoje, mas eu tenho que gravar hoje porque eu tenho que editar tal dia pra postar tal dia, bababá. Virou meio que uma obrigação minha, sabe? Então eu tenho que gravar todo começo de semana pra eu conseguir postar até o final da semana. Aí que tá, porque a ideia desse canal nunca foi sobre ter inscrito. Eu não criei esse canal, por incrível que pareça, eu não criei esse canal com a ideia de realmente ter inscritos. O que aconteceu é, eu já gostava de gravar vídeo, então eu só juntei as duas coisas. E aí eu comecei a gravar e postar vídeos, e aí começou a dar certo. Só que a intenção nunca foi essa. Então, por causa disso, de uns tempos pra cá, eu venho me colocando a obrigação do tipo, cara, eu preciso fazer isso dar certo, sendo que essa nunca foi a ideia inicial da coisa. Então, assim, não que eu parei de gostar de fazer isso, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre vou gostar, mas mesmo assim, começou a ter uma... Sabe? Começou a não ser mais da mesma forma que era antes. E assim, eu sei que o YouTube também é um trabalho, então tem muita gente que trabalha só com isso e vivendo da internet. Só que não é a minha intenção e nunca foi a minha intenção. Então assim, eu não quero a obrigação disso aqui ser um trabalho. Nos últimos tempos que eu não postei, por mais que eu não estivesse postando, eu me cobrava muito pra voltar. Por quê? Primeiro porque eu gostava, mas também porque eu sabia que eu já tinha uma galera que acompanhava, sabe? Então eu também recebia comentário, que eu adoro, tá bom? Das pessoas falando pra eu voltar e tal. E aí eu comecei a me cobrar muito por isso. E mesmo agora que eu já voltei, quando eu não posto, quando eu não consigo gravar vídeo, eu continuo me cobrando por isso. Eu já falei em vários vídeos aqui o quanto eu sou um pouquinho ansiosa, e por isso não é nem pelas pessoas perguntarem quando eu vou postar vídeo, essas coisas. É mais uma questão eu cobrar comigo mesma. Então, como eu disse, eu não quero fazer disso aqui um trabalho, então eu não quero ter a obrigação de fazer as coisas. Se fosse o caso de eu querer fazer disso aqui um trabalho, de eu querer só viver com a internet, obviamente eu ia ter que gravar mesmo sem ter vontade, porque afinal o trabalho é isso. Só que esse não é o caso, isso aqui é puramente um hobby meu e que acontece que agora as pessoas veem. Então esse é o primeiro assunto do vídeo, de que, assim, eu amo gravar, eu vou continuar gravando, eu vou continuar postando, só que eu não sei com que frequência. Eu não posso falar que eu vou postar toda semana, porque não sei se eu vou conseguir, mas pode acontecer também de eu postar 2 vídeos em uma semana só. Porque é o seguinte, hoje a minha questão é que eu me cobro muito pra manter uma constância aqui, sendo que tem outras áreas da minha vida que também estão precisando de atenção, sabe? E por mais que pareça fácil, e até é um pouco, mas ainda assim exige tempo e dá um trabalho. Então eu gosto de fazer roteiro pra vídeo. Eu não gosto de só sentar aqui e falar qualquer coisa. Eu gosto de ter um roteiro pro vídeo, o que demanda tempo também fazer um roteiro. Às vezes acontece que eu perco metade de um dia só fazendo um roteiro. E assim, por mais que meus vídeos não sejam muito bem elaborados, o roteiro é uma forma de eu saber do assunto, sabe? Então tem coisas que eu não falo no vídeo, mas que eu sei sobre o assunto, sei lá, eu esqueci de falar no vídeo.
mas que eu sei sobre o assunto porque eu real gosto de estudar. Como desde o começo do canal eu sempre falo que todos os vídeos do meu canal eram coisas que eu já tinha passado, coisas que assim estavam no meu diário. Basicamente, meus primeiros roteiros eram as páginas do meu diário. Eu sempre falei isso, que a maioria dos meus assuntos eram coisas que eu já tinha passado, e por isso eu chegava aqui e falava meio que com facilidade. Porque eu sempre gostei de fazer roteiro, eu demoro um pouco pra editar os vídeos também. Tipo, eu enjoo, eu tô editando vídeo, eu falo, e depois eu faço. Aí, enfim, eu demoro uns dias pra editar tudo. A questão é, eu faço isso porque eu gosto, sabe? Eu gosto de editar vídeo, eu gosto de fazer roteiro. A partir do momento que começou a virar uma obrigação minha, eu comecei a ficar tipo, cara, que saco, hoje eu tenho que editar vídeo. Cara, que saco, hoje eu tenho que fazer roteiro. E a intenção nunca foi essa. A intenção nunca foi sobre me forçar a fazer isso, e sim fazer porque eu gosto, sabe? Esse é o primeiro assunto desse vídeo, de que eu vou continuar mantendo os vídeos, eu vou continuar fazendo vídeo, trazendo vídeo pro canal, só que saibam que é um hobby, então eu não sei com que frequência eu vou fazer isso. Pode ser que tenha um mês que eu poste um vídeo só, porque é o máximo que eu conseguir e vai estar tudo certo. Já entra no outro tópico desse vídeo que eu também quero falar, que é performance não é tudo. Porque eu quero muito ser muito boa em tudo que eu faço, e não existe isso de ser excelente em tudo que você faz. Seguinte, a gente naturalmente vai ser muito boa em algumas coisas, a gente vai ser ruim em outras a gente vai ser só mediana no máximo, tudo certo. Então, eu me cobro muito pra ser excelente em tudo que eu faço, em tudo que eu começo. Quero ser excelente no canal e em gravar e editar vídeo. Assim como eu também quero ser excelente no meu trabalho, eu quero ser excelente em disciplina, eu quero treinar, eu quero me alimentar bem. Assim como eu também quero dormir bem, eu quero ter vida social. Não tem como ser excelente em todos os quesitos da sua vida. Eu não quero focar em ser excelente em alguma coisa, porque pelo menos pra mim, nessa parte da vida, é importante que eu tente de tudo, sabe? Então eu não quero ser excelente numa coisa só, eu quero ser pelo menos mediana em tudo que eu faço. O foco esse ano não é ser excelente em nada que eu faço, não é ser excelente nos estudos, não é ser excelente nos treinos, não é ser excelente no canal, no trabalho. Eu quero ser pelo menos mediana em tudo que eu faço. Porque ser excelente em alguma coisa, você precisa demandar um tempo e um esforço. E se você demanda tempo e esforço pra tudo que você quer fazer, não tem tempo pra tudo isso, sabe? Você ser excelente numa coisa é você demandar muito do seu dia, muito de você, muito da sua energia pra alguma coisa. Então você vai demandar muito da sua energia pra trabalhar, pra treinar, conhecer pessoas novas, para hobbies que você tem, ou sei lá, um outro trabalho, se você tem mais de uma renda. Não tem como você ser excelente em tudo isso, sabe? O que acontece a gente tenta ser excelente em tudo, a gente tá com o pensamento de que a gente tem que ser excelente em tudo, mas o que acontece é que a gente começa a tentar ser e a gente percebe que a gente só tá sendo mediano em tudo que a gente faz. E que tá, se você tá com o pensamento de que você tem que ser excelente, ser mediano vai te frustrar. Você pode focar numa coisa, você pode querer ser excelente no seu trabalho e mediano no resto. Ou então ser excelente na academia e mediana no resto. Você ser excelente em tudo é uma coisa que, assim, não tem como. Ser excelente que eu tô falando não é só fazer. Ser excelente nos treinos não é só treinar. É treinar dando o seu máximo. Ser excelente nos estudos não é só estudar, é realmente estudar. Tudo que você precisa estudar naquele dia é estudar com o máximo de foco possível. Sei lá, ser excelente na sua vida pessoal demanda você passar muito tempo com a sua família, sabe? Demanda você ter mais tempo de lazer. Só que se você tem mais tempo de lazer, aonde fica o tempo que você tem que gastar no trabalho? Se você quer ter mais tempo com a sua família, você quer ser excelente no trabalho, aonde fica o treino? Assim, você querer ser excelente em tudo não tem como. Como você ser bom, só que você também não vai virar bom de uma hora pra outra. Você vai começar sendo mediano em tudo. Por isso que a minha meta esse ano é ser pelo menos mediana em tudo que eu for fazer. Mediana é tipo assim, você é ruim numa coisa, mas você é tão esforçado naquilo que uma hora vai dar certo. A outra coisa que eu também tenho pra falar é que assim, nossa vida muda, nossa vida sempre vai mudar. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Não tenho os mesmos pensamentos. Eu não tenho as mesmas prioridades e, assim, a vida muda. Eu também não quero me focar, sabe, pensar em uma coisa só, porque, no final das contas, a vida tá sempre mudando. E pra eu aceitar isso, já é um pouco difícil, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de estar no controle de tudo. Nada saudável, eu sei. Mas eu gosto de estar no controle, eu gosto de sentir que eu tô no controle das coisas. Eu não gosto de, sabe, sentir que, sei lá, a qualquer momento tudo pode despencar. Mas o que acontece como eu disse, nessa fase da vida, eu acho que eu tô muito mais, me preocupando muito mais com saber um pouco de cada coisa. Tô me preocupando muito mais com tentar várias coisas e não tentar e ficar numa coisa só.
Esse ano eu fiz 18 anos, eu acabei de sair da escola e eu não entrei na faculdade. Eu já não tinha uma coisa certa do que eu queria fazer. Eu fiz alguns vestibulares, mas nenhum com a intenção de realmente entrar na faculdade. E não porque eu não quero fazer faculdade, porque no futuro eu penso em fazer. Assim, eu acho que se você não tem certeza do que você quer fazer, não tem por que ter tanta pressa, sabe? Cada um tem a sua opinião, tá bom? Eu só acho que faculdade é sim importante, mas não é tudo. Eu disse, meu foco esse ano é tentar várias coisas diferentes e não focar numa coisa só. Mas entender que agora, nesse começo de ano, meu foco é um. Pode ser que no final do ano, esse vídeo aqui, eu esteja pensando totalmente contrário. E eu quero focar numa coisa só e focar eternamente naquilo. Mas nesse momento, o meu foco é aprender várias coisas. Isso que eu quero dizer com mudanças acontecem na vida, sabe? Porque há um tempo atrás, acreditem, isso ia me deixar tipo assim, caraca, e agora o que eu faço? Porque antes eu planejava metodicamente cada passo do meu dia. Hoje em dia eu já entendi que assim, não tem como eu estar no controle de tudo. As coisas mudam sem você saber quando vão mudar. As coisas mudam e você às vezes nem percebe que elas estão mudando. Então a vida nunca é linear, a vida nunca tá, sabe, parada, ela nunca vai ficar parada. Então, se você acha que hoje em dia você tá com estabilidade, você tá ok, saiba que uma hora vai mudar e você tem que estar pronto pra isso, sabe? Se hoje em dia você acha que minha vida tá ótima, tá zero problemas, eu tô feliz, tá tudo muito bem, saiba que vai mudar. E não é uma coisa ruim, porque isso acontece. E não é quando você não sabe lidar, quando você não entende isso, sabe? A vida simplesmente vai mudar e muda e é isso. E é o último tópico desse vídeo, que é, se agora você tá feliz, saiba que uma hora você vai estar triste. Vice-versa. E que por muito tempo também eu achei, e não vou mentir, às vezes eu ainda fico meio assim achando, que a felicidade tá na falta de tristeza e na falta de problemas. Só que a real é que se você busca uma vida sem problema nenhum, você nunca vai ser feliz. Se você busca uma vida perfeita sem nunca ter problemas, você nunca vai ter uma vida perfeita. Se você busca uma vida feliz sem tristeza, você nunca vai ser feliz de verdade. Porque você tá colocando o foco no lugar errado, sabe? O foco da vida não é sobre procurar uma vida totalmente feliz, sem nenhum tipo de tristeza, porque sempre vai existir. E se você procurar sua felicidade na ausência de tristeza, você nunca vai ser feliz de verdade. Assim, a gente tem que saber também que a vida é sobre resolver problemas, sempre vai ter problema pra você resolver. A nossa mente funciona assim. Imagina que em algum momento você já pediu pra estar onde você tá hoje, só que agora você acha problema na sua vida atual. Enfim, é sobre isso, porque atualmente eu tenho uma ideia de, quando eu chegar em tal lugar, minha vida vai ter menos problemas. E a gente sempre tem isso, de tipo, porque quando eu tiver tanto de dinheiro, minha vida vai ter menos problemas. O máximo que vai acontecer é que dinheiro vai deixar de ser um problema, mas outros problemas vão surgir. E assim como a felicidade, em tal momento da minha vida eu vou ser feliz e aí eu não vou ser mais triste. Não existe isso. E a gente só é feliz porque a gente também se sente triste. Porque é aquela coisa, um complementa o outro, sabe? Não tem como você se sentir feliz sem a tristeza, porque afinal, o que seria felicidade sem tristeza? Você sabe o que é tá bem, porque você já teve mal alguma vez. Mas enfim, gente, acho que é isso. Isso é o que eu tinha pra falar pra vocês. Esses foram os últimos pensamentos do dia. Eu ia recapitular, mas eu nem sei dizer o que eu falei, na verdade. Eu falei sobre os vídeos, que eu vou continuar postando, mas assim, gente, acontece, às vezes eu vou sumir, sabe? E eu preciso desse momento de sumir pra eu continuar gostando de fazer o que eu faço. Então, é isso. Às vezes eu vou ficar 2 semanas sem postar vídeo e voltar como se nada tivesse acontecido. Mas acontece. Falei também sobre performance, que não é tudo. Não adianta você querer ser excelente em tudo, porque no máximo você vai ser mediano. Sobre mudança, que a nossa vida tá sempre em constante mudança, então nunca ache que as coisas vão permanecer do jeito que elas estão, porque não vão. E que você também tem que aprender a achar a felicidade na tristeza, porque afinal, a gente sempre vai ter momentos felizes e tristes na nossa vida e assim, não era pra ser uma surpresa pra ninguém. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu amo muito vocês e um beijo até o próximo vídeo.